E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Futebol Argentino. Hoje eu vou dar continuidade, mas de uma maneira diferente ao que eu vim fazendo semana passada, né? Analisar os candidatos a técnico. Aqui hoje, como eu também vinha falando semana passada, né? É, eu imaginava justamente isso, que quando o Boca saísse da Libertadores, ou seja, quando a Argentina saísse da Libertadores, como agora está no hiato de campeonato argentino, não tem torneio argentino regular rolando, né? Tem só apenas a Copa Argentina. Hoje o Huracan estava jogando, ele estava ganhando, não sei, esqueci agora o adversário, mas ele estava ganhando de 1-0, se eu não estou enganado. Enfim, a Copa Argentina tá rolando, mas são datas muito espaçadas, né? Não é como na Copa do Brasil que os jogos se concentram mais ou menos ali no espaço de um mês. Tá muito espaçado. O Independente joga, se eu não me engano, semana que vem. Não sei quando os outros times jogam, mas enfim. A AFA está numa situação caótica, não somente do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de gestão. Existe lá um presidente e só que esse presidente está assessorado por advogados que são lá os interventores da justiça, como eu já falei. E o Verón está fazendo lá uma vez de como se fosse um manager, alguma coisa nesse sentido. E ele tá meio que encabeçando como é que eu vou dizer, uma gerência, vamos dizer assim, uma gerência técnica, no sentido de procurar o técnico, né, para a seleção argentina. Uma gerência com capacidade técnica de buscar esse treinador para dirigir a seleção argentina. Nesse sentido, o próprio Olé soltou nota hoje. O Olé, para quem não sabe, é um dos principais jornais esportivos, se não for o principal jornal esportivo argentino. É mais ou menos, guardadas as proporções, tipo Lance, alguma coisa nesse sentido no Brasil. É um jornal voltado completamente para o esporte e muito mais ao futebol dentro do esporte em geral, né? Então, olha, hoje ele solta lá uma matéria de capa, uma matéria com muito destaque, falando sobre a questão do técnico da seleção argentina. Então, eles estão falando lá que eles estão apressados para buscar o técnico, né? E estão correndo atrás mesmo. O Ale especula, se eu não me engano, 5 nomes. Sampaoli, o Ale fala que o São Paulo é muito difícil por causa da multa contratual, como eu antecipei para vocês. Não havia nenhuma notícia de que o São Paulo tivesse uma cláusula de liberação sem multa para assumir a seleção. Outro nome é o Bielsa. O Bielsa agrada muito ao Verón. Para quem não lembra ou não sabe, o Bielsa treinou o Verón em 2002 na Copa, né? Até a Copa de 2002, digamos assim. Todas as eliminatórias e até a Copa de 2002. Ele treina o Verón, né? Outro nome também é o Galhardo, que também é um nome, vamos dizer assim, que faz sentido, como eu também falei semana passada, porque o Verón também tem um contato bom com o Galhardo, né? E o Verón vai encabeçar essa lista de um parecer técnico, digamos assim. O que, como eu também tinha antecipado, o que também dificulta as coisas é porque o River tem o Galhardo como técnico, não quer perder o Galhardo, e o presidente do River, ele está envolvido nessa gestão da seleção argentina, ou da AFA, na verdade, né? Então, assim, seria um problema grande para o Donofrio, que é o presidente do River, e não acho que pode ser que aconteça de eles não considerarem o Galhardo por causa desse problema que geraria ao River Plate, vamos dizer assim. O outro técnico é o russo. Eu não falei do russo aqui, né? O outro técnico que está sendo especulado é o russo. Não falei do russo aqui, mas enfim, se ele for eleito, eu venho falando dele. Pode ser até que amanhã, se eu não encontrar um assunto mais forte assim, eu venho falando dele. E outro nome é o próprio Alarticoechea, que vai treinar a seleção argentina na Olimpíada, né? Na Olimpíada no Brasil. O grupo da seleção, dando aqui informação bem rápida, né, foi montado. O ataque, eles conseguiram liberação, os três, né, digamos assim, os três fantásticos. Eles conseguiram liberação, que o ataque vai ser o Caleri, que estava no São Paulo,
Eu não sei pra onde é que ele vai ainda, ou não sei nem se já tem alguma notícia disso. O Lanzini, pra quem não sabe, o Lanzini, se eu não estou enganado, ele joga no West Ham, na Inglaterra. É um atacante ponta, né? Um meia, aquele meia de velocidade que pode jogar pelos lados. Muito bom jogador, né? É um jogador que, pelo menos quando eu via no River ele acho que ele jogou na Roma também. Muito bom jogador, veloz. Ele surgiu junto com o Lamela, para quem não sabe, né? O River estava caindo para a Série B Argentina e esses garotos da base do River, na época eles eram muito garotos, subiram para tentar reverter o quadro e não conseguiram, porque na Argentina é promédio, né? É uma média dos 3 últimos campeonatos, pelo menos na época era assim, não sei como é que vai ser no próximo torneio. É uma média dos três últimos campeonatos, que você tirava essa média e via lá os últimos colocados caíam, os 4 últimos caíam, né? Os 4 piores, ou melhor, os 3 piores, se eu não me engano, caíam e 2 iam para o que ele chamava de promoção, que era um mata-mata contra o quarto colocado na Série B, se eu não me engano é isso, né? Então o Lanzini ele participou desse time do River que caiu, mas o River fez uma campanha boa no último torneio antes de cair, né? O problema maior foram os 2 torneios anteriores. E eles consideravam a média do torneio cheio, do ano cheio, ou seja, do meio do ano para o meio do outro ano. Do meio, metade final de um ano para a metade inicial de um ano. Porque naquela época tinha clausura e apertura, eram 2 torneios independentes, tinha 2 campeões argentinos por ano, né? E o outro atacante que o Roland chamou foi o Correa, que está no Atlético de Madrid, né? Então são esses 5 nomes aí, vamos dizer assim, que estão sendo especulados. O Olé não cita o Balsa, que eu citei também, não cita o Simeone, como eu falei, era muito difícil, porque ele não quer ser técnico da seleção nesse momento, né? E, bom, dizem que vai ficar em um desses 5. Na verdade mesmo, assim, se a Argentina quiser pensar em título em 2018, eu creio que o principal não é o técnico, né? Claro que um técnico, como eu falei, o Balsa é o melhor nome para pensar em título. Mas eu penso que, assim, se a Argentina realmente quiser ser campeã em 2018, talvez o principal nome não seja o técnico. O principal fator para a seleção ser campeã seja que um técnico chegue e não imponha uma visão, a visão dele acima da necessidade da seleção. Pode ser que venha um técnico amplamente desconhecido, como o Orlat Kocheia, que foi um jogador campeão do mundo em 86, mas que como técnico eu não conheço um trabalho bem feito dele em clubes, por exemplo. Não sei se ele fez o curso da África, eu já falei aqui, enfim. Eu não sei de nada disso, mas pode ser que ele seja um nome bom, né? Eu não sei se mas vamos ver na Olimpíada aí se ele faz como é que ele escala o time dele e tudo mais, né? Mas o importante na Argentina hoje, no meu modo de ver, é você arrumar um modo cômodo para os homens de frente atuarem, né? Principalmente o quê? Dando assessoria para o Messi. O Messi não pode jogar isolado no campo, como a gente já viu naquela foto emblemática do jogo Argentina e Chile na final da última Copa América, né? Aquilo não pode acontecer de modo algum. O técnico não pode ficar com a mão no queixo na beira do campo, vendo o Messi enfrentando 5, 6 jogadores quando arranca com a bola e não fazer nada. Foi o que o Martino fez e penso eu que muito por causa disso ele foi embora. Claro, ele não foi demitido, mas o fato dele chegar ao ponto dele pedir demissão foi muito por causa disso, por causa de erros de escolhas pontuais dele. Eu costumo dizer que o treinador de seleção, principalmente, ele tem 2 tipos de escolha. As macro escolhas ou as escolhas maiores, mais gerais, que é o quê? É o modo como ele vai gerir o vestiário, o modo como ele vai escalar o time na hora no campo, o modo como o esquema tático que ele escolhe, os jogadores que ele convoca, tudo isso daí são fatores macro, fatores mais gerais. Os fatores mais específicos qual é a função de cada jogador. O esquema tem posição e função. Por exemplo, eu posso abrir um atacante pelo lado direito, mas esse atacante pode ser tanto um ponta, pode ser um meia que joga pelo lado, pode ser um armador, um ponta armador, né? Ele pode exercer várias funções diferentes no campo. O centroavante, né? O homem que joga lá enfiado nos zagueiros, pode ser um falso 9, pode ser um atacante completo, pode ser um matador, como se diz, o cara que fica preso lá na área.
São várias funções diferentes. Aquele meia, camisa 5 que fica na frente da zaga, pode ser o regista, né? Pode ser apenas um volante de proteção, enfim, pode ser um zagueiro a mais, um terceiro zagueiro, quando você joga com dois zagueiros e coloca um 5 na frente deles. Enfim, eu vejo que hoje a Argentina está precisando de um treinador que consiga, né, ir no micro, não tanto no macro. O macro, porque no macro não tem muito o que fazer, né? Não há escolhas muito relevantes a se fazer no macro. Os jogadores que tem são aqueles mesmos, né? Jogadores muito bons, mas são esses. Não tem muito o que você ficar entrando em polêmica e falar, não, tem que chamar o fulano, o Beltrano ou o ciclano. Não tem muito que especular sobre isso, por um lado. Por outro lado, o principal, eu creio que seja você... Os dois fatores micro principais, né, que eu quero dizer. Você saber eleger as funções, principalmente isso, dos jogadores em campo, e saber mexer no time na hora certa para potencializar o ataque, principalmente. Porque a defesa argentina, por incrível que pareça, ela tá bem arrumada. Você vê que a Argentina leva muito poucos gols jogando contra quem seja, não só contra times ruins, não. Você vê que é muito difícil de fazer gol na Argentina. Ela sofre muito pouco chutes a gol, defesas difíceis, é muito difícil você ver uma chance clara do rival, porque ela tem um sistema de marcação já bem arrumado. Uma herança do Sabella, isso. Eu reputo como herança do Sabella. E não tanto por nomes, né, mas pelo micro, como eu estou falando. Uma parte do trabalho micro também é agitar a mentalidade do time. Que isso demanda tempo e é um trabalho de insistência, de sempre repetir, sempre continuando naquilo, né? Então, voltando aqui para a questão da AFA, né, para finalizar o vídeo, creio que hoje o vídeo vai ser um pouco mais curto do que o de costume. O problema da AFA hoje é eleger um técnico que não invente, né, que consiga fazer o simples e tenha um foco maior na questão dos aspectos, como eu estou dizendo, micros. Ou seja, saber estudar o rival, né, para anular o sistema tático dele. Eleger as funções e substituições importantes que a seleção precise. E não colocar uma ideia dele acima da ideia da seleção, né? Basicamente isso. Então, assim, eles especulam muito que o Bielsa e o Gallardo eles têm uma chance muito maior de assumir a seleção, porque o Verón conhece já os dois, gosta do trabalho deles dois, né? E tem uma amizade, né? Uma proximidade, um gosto de preferência mesmo por esses dois. De qualquer maneira, pelo que o Ale fala, não me parece que vá passar de julho a escolha. Talvez passe essa semana, talvez nessa semana ainda não saia a fumaça branca, vamos dizer assim, mas talvez não passe de julho. E também eles falam lá que a escolha passaria também, não seria baseada somente nisso, mas passaria muito também pelo aspecto econômico, porque a seleção argentina hoje está sem dinheiro. O Martino saiu com 7 meses atrasado, para quem não sabe, né? Então, pessoal, é isso por hoje. Qualquer hora aí sai o técnico, eu venho aqui traçando o perfil dele, vou fazer uma pesquisa se for preciso e traço aqui um perfil mais detalhado dele. Se não for um dos que eu já tracei o perfil, no caso, ou o Ortigocheia ou o russo, né? Miguel Ángel Russo. Seja qual for o técnico, eu venho aqui dando notícia e especulando como é que a seleção podia jogar e tudo mais. Então, pessoal, é isso por hoje. Eu sou o Vinícius Falcão, esse é o blog Futebol Argentino. Amanhã a gente volta para mais um vídeo e curtam aí, né? Comentem, curtam. Não, como eu já falei ontem, não porque eu quero ganhar dinheiro com o canal, porque eu não tenho essa esperança, mas para a gente poder fazer vídeos até um pouco mais longos às vezes e quem sabe até, se possível, Hangout, porque por enquanto o meu canal não está registrado e para que eu tenha o direito de registrar eu preciso dessa força de vocês. Se vocês quiserem. Também se não quiserem, não tem problema nenhum. Tudo bem. Tchau, até amanhã. A gente se fala.